Olá pessoal, tudo bem? Boas tardes, bom dia, boa noite, se você estiver assistindo depois. Mais uma live aqui no nosso Instagram, hoje com uma figura especialíssima que é a Manu do Minha Magia. A gente vai falar sobre o Alan Chapman. Ela já chegou aqui e eu vou chamá-la. Com a Manu sempre são maravilhosas, a gente é capaz de ficar conversando durante horas. Então, assim que ela conseguir entrar. Olá, Olá, tudo bem? tudo bem, meu amor? Hoje o Instagram decidiu não nos bugar, ainda bem. Ainda bem. Porque aquele dia com a Griso, você viu, né? Que Não, ela eu me com a via. Bárbara esses dias, meu Deus, foi caótico e meio, uma loucura. Ai, ai. Não, mas que bom que funcionou. Boa tarde, gente. Todo mundo que está aí assistindo a gente. Deixa eu colocar aqui, mano, o link da campanha. Por favor, por favor. catarse.me/Chapman. E aí a gente pode começar a nossa conversa. Coisa boa. Muito bem. Então, estamos aí com essa campanha aberta para poder publicar a obra do Alan Chapman no Brasil, mais uma, né? Depois de três campanhas, quatro campanhas, três campanhas, três, é eu. Três campanhas? É, três campanhas. Super. É porque essa é a quarta, mas a gente tem três fechadas, né? Depois dessas campanhas para poder publicar Spare, Phil Heine e Pamela, agora a gente chega com o Chapman. Eu queria pedir só um feedback, saber se vocês estão me escutando, se está tudo correndo bem. E se vocês colocam aí um joinha, dá só uma indicação para mim de que está tudo certo. Enquanto eu aprovo a Manu aqui, parece que ela caiu. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Bem? Aparentemente a gente não pode elogiar. Aparentemente não. E eu até agora não sei se o pessoal está me escutando. Eu vou pedir para vocês colocarem um sinalzinho se estiver todo mundo me escutando, por favor, só Eu para a gente tava te garantir. ouvindo normal. Ah, Amigo, tem um filtro de domingo na sua cara. O que é que tá acabei de acontecendo? tirar. Sério. Acontece. Gente, olha, problema o tempo todo. Eu vou dizer pra vocês, esse eclipse, fui de arrasto pra cima aqui, quase. Pois é. Obrigado, gente, por avisar que está tudo bem. Mas então, a gente está aí com essa campanha do Alan Chapman no ar, ó, o filtro de novo, para poder publicar a obra dele. E te convidei porque eu te considero, né, uma pessoa extremamente inteligente, coerente, perspicaz, íntegra, ética no trabalho que faz. E acho que as nossas conversas sempre produzem muitos resultados bacanas. Então seria legal trocarmos umas ideias sobre Alan Chapman, né? Trazer um pouco do trabalho dele para o seu público e Sim, trazer um pouco mais do seu conhecimento para cá e fazer essa conversa maravilhosa, que eu tenho certeza que vai ser lindo. a Então, honra é minha, como sempre. muito muito obrigado por estar com a gente, né? Obrigada pelo convite. Eu sou aqui membro honorária, gente, da Palimpsestos, entendeu? Eu me É mesmo. considero, então é sempre muito bom trocar essa ideia, ainda mais porque quando o Rogério me disse que esse livro ia vir, os meus olhos brilharam. Eu conheci o Alan Chapman pela primeira vez quando eu morava em Londres ainda. Eu ouvi falar do trabalho dele e quando eu comecei a estudar Magia do Caos, eu soube desse cara que tinha escrito um manual de magia do caos que era mais interessante para muita gente, especialmente para praticantes mais contemporâneos, do que o manual do Peter Carroll, né? E aí eu fui atrás de conhecer mais. Na época eu não consegui ter acesso ao livro inteiro, mas o pouco que eu li, eu lembro que eu falei, é muito interessante a forma que ele coloca as ideias dele. Com certeza, Alan Chapman não é para todo mundo, mas eu acho que todo mundo deveria lê-lo, especialmente
magistas iniciantes, especialmente pessoas que gostam de pensar a magia na contemporaneidade, porque ele realmente é um mago contemporâneo que não se furta do seu próprio caminho interno, da sua própria jornada. Acho que a gente vai poder falar mais disso aqui, Uhum. mas ele não é um cara que se furta de partilhar a sua própria experiência. Então ele não enrola muito. Uhum. Eu acho isso sensacional na forma dele de se colocar. Né? Já tô aqui, já fui embora, já comecei a falar tudo. Nem sei se era para eu ter É, falado tudo era para isso tu ainda. falar, a gente vai conversando, mas isso é muito interessante porque quando, né, nessas nossas conversas, cada conversa que a gente tem com ele, a gente descobre um pouquinho mais da trajetória dele, sabe? Sim. E a gente, né, ele comenta que quando ele começou a fazer magia e a entender o que era magia, ele começou muito criança, assim, através de livros de fantasia. Ele Uhum. achava que era algo sempre muito fantasioso, mas na vida adulta, o primeiro contato que ele teve com alguém foi o Crowley, né? Tcharam. E a obra do Crowley, ele resolve experimentar, seguir aquele caminho, né? E vai lendo tudo do Crowley, e muito sozinho, Uhum. né? Muito na Sim. dele, até que ele conhece o Duncan Barford, que é um companheiro dele de jornada, com quem ele trabalha até hoje, e os dois Uhum. fundaram um portal chamado The Baptist's Head. Esse portal deu origem a 3 livros, né? Uma trilogia, a gente pode falar deles daqui a pouco. E também tudo que ele experimentou ali, vivenciou ali, ele traz para o Magia Avançada para Iniciantes, né? Sim. E tem um negócio interessante, que é o fato dele ter sido da IoT, né? Para ele era assim, foi o local que ele encontrou, né? A ordem que ele encontrou na época é, de pessoas que estavam praticando magia, e ele queria fazer exatamente isso, experimentar. Então, nada melhor do que, né, entrar para uma ordem cujo primeiro princípio é a experimentação. Exatamente. E aí eu pedi para ele falar sobre a IoT. Pessoal, IoT, para quem não conhece, é Iluminados de Thanateros, Illuminates of Thanateros, que é a ordem que foi, né, que nasceu na Inglaterra de Isso. praticantes de magia do caos, e ela acabou, né, se expandindo. Existem não é sucursal, como é que a gente chama isso em ordem? Também não é subordem, Braços, eu vou usar a palavra braços. braços É, aqui. existem braços dela no mundo todo, né? E ele foi da IoT um tempo e eu pedi para ele falar sobre a experiência. Como foi, como ele entrou, como ele saiu. Fofoca mística. Fofoca mística. E aí ele achei interessante porque ele falou assim, então, eu, né, por uma questão ética e, né, do que eu assumi dentro da ordem, eu não posso falar muito. Mas acabou que ele falou tudo, entendeu? E aí Um eu grande achei curioso. fofoqueiro. E aí ele fala que assim, internamente, né, por princípios, ele talvez ainda se considere membro da IoT, embora institucionalmente ele Hum, não seja mais. Mas uma coisa engraçada que ele fala é que ele, eu achei divertidíssimo, porque dentro da IoT você experimenta, né? Alguém chega com uma prática e você experimenta, todo mundo experimenta. O compromisso que você tem é de fazer a prática, qualquer que sim. seja. E que aí ele levava práticas assim, para poder. Ele achava divertido, né? A magia era divertida. Então ele levava algumas práticas que as pessoas acabavam se expondo um pouco ao ridículo, assim. E eu fiquei super curioso, talvez numa próxima conversa, de saber o resultado dessas práticas, né? Que práticas eram essas que ele levava e como elas eram feitas. Mas fato é que a experimentação fez ele escrever o Magia Avançada, Sim. né? Que é uma tentativa, num título irônico, de trazer práticas que teoricamente seriam feitas por quem já tinha passado por um percurso, né, de erudição ou de formação ou de iniciação, trazer essas práticas para qualquer pessoa, né? E é isso que eu acho fantástico. Quando a gente começa a olhar para livros de magia, via de regra,
A própria literatura magística, ela imputa na gente um medo da prática. Uhum. E eu lembro que essa ideia de ter um livro que desde o começo trazia exercícios e que era mais acessível a compreender-se do que, né, um Liberaba ou um Libernuio psiconauta ou qualquer coisa assim, me atraiu muito. E eu acho que essa é a grande vitória do Magia Avançada, que é um livro que só ele escreveu com 20 e poucos anos, a gente estava até comentando sobre isso. E eu acho que é um livro ousado de um jeito que ele só pode ser escrito mesmo por um magista jovem em algum lugar que quer que as pessoas explorem. E o mais legal da Palimpsesto estar editando o Chapman é que ele está vivo Uhum. e a gente pode conversar com ele. E vocês estão trazendo ele para a conversa e ele está se predispondo à conversa, divo acessível. Uhum. Então eu estava vendo o episódio do Conhecimentos da Humanidade e ver ele falando o que nós já sabemos, talvez, mas que muitos magistas não sabem, que a magia é um caminho de uma escolha de vida e que você vai passar por esse caminho de uma forma única a partir do momento que você entende que a magia não é algo que você faz fora, é algo que está com você dentro, Uhum. né? Aquela história que ele coloca ali sobre a pessoa às vezes está desenvolvendo uma prática e ela está desenvolvendo uma prática que ela nem está olhando para o lado filosófico daquela prática, ou ela nem está se aprofundando tanto naquela prática, as coisas começam a acontecer, as sincronicidades começam a bater na porta dela e tal e tudo mais. É porque as energias estão aí sendo movidas, seja a gente consciente ou não. O que a magia propõe é que a gente esteja consciente desse movimento, né? E eu acho que, como ocultista, isso é uma grande vitória da ideia do Chapman sobre o que é magia Uhum. e sobre como é que a gente, como é que a gente usa, como é que a gente faz. Eu gosto esse olhar analítico que ele tem de dizer, eu queria entender como é que usa, eu queria entender o que é que funciona. Uhum. E não prender isso para si, Uhum. passar isso adiante. Porque muitos prendem isso para si ou quando vão passar adiante, passam de um jeito que não é compreensível, não é acessível. Uhum. Então, ele é muito britânico, cara, né? Pensar assim, a magia é Harry Potter, né? Começar de um lado meio da fantasia e bater no Crowley, são muitos clássicos, Uhum. né? Mas como ele disse, cada caminho é único e cada caminho é seu. Então, é muito impressionante o que ele conseguiu fazer com esse caminho dele pela divulgação mesmo da possibilidade das pessoas acessarem esse Uhum. conhecimento. Eu admiro ele muito enquanto mago contemporâneo nesse lugar, assim. E eu acho que ele é um cara de muita coragem. É, aliás, eu acho que todas as pessoas que a gente tem trabalhado na Palimpsestos, né, estou falando de autorias, né, Sim. desde o Sparrow, o Phil Hine, a Pamela e agora o Chapman, são pessoas de muita coragem. E acho que é justamente, eu não sei se é coragem é a palavra exata, talvez um destemor ou um desprendimento, Uhum. ou talvez a coragem de serem quem são mesmo. E aprendo muito com isso, aprendo muito com isso Total. o tempo todo, né? É, e o Chapman tem essa coragem, assim, de inclusive admitir que ele teve uma empreitada que não deu certo, né? Ele passou, depois que ele escreveu Magia Avançada, mas especialmente depois que ele publicou esse materialzinho que a gente vai lançar, né? Três Passos do Céu. Uhum. Aqui, quando ele dá essa palestra, ele dá uma palestra na IoT, falando sobre o percurso clássico crauliano até a iluminação. Coloca entre Sim. aspas, porque ele mesmo usa muitos nomes, né? Ele usa Sim. despertar, ele usa Kundalini, ele usa iluminação, ele usa esclarecimento, contato com o divino, né? Ele usa outros termos também. Grande obra, etc. Tudo é a mesma coisa, né? Ele recebeu um chamado de um professor. Eu não sei se ele falou isso no Conhecimento da Humanidade ou no Mayhem. Ele foi chamado por um professor, ele foi chamado por um guru budista japonês que já estava percorrendo há muitos anos a tradição japonesa de meditação. E aí Uhum. ele foi chamado por esse guru
para ensinar ele o percurso clássico crauliano. Hum, E aí ele auxilia esse rapaz. E aí isso leva ele a uma viagem à Índia, e aí na Índia houve uma profecia de que ele precisava buscar o que seria uma linhagem de uma magia ocidental, e ele não compreende isso. E aí outras pessoas começam a chamá-lo para poder orientar nesse processo. Então ele passa quase 10 anos. Ele não fala dar aula, ele fala orientando as pessoas nesse orientando as processo, né? pessoas. Uhum. E aí ele tinha uma plataforma na internet com muitos vídeos e tal, e ele entende em determinado momento que aquele não era o trabalho, sabe? Ele ainda estava buscando algo que ele não sabia o que era. Uhum. E aí ele tira o projeto todo do ar, né? E ele vai para a Grécia dar um retiro. E esse retiro ele conta que né, foram poucas pessoas. Ele não sabia o que ele ia falar. Aí ele disse que ia ficar em silêncio, né? Que ele É, achava que ia ficar em é, silêncio. Aí chegou lá. é. E aí eles chegaram lá, acho que foram 4 ou 5 dias, não sei. E tudo que ele disse nesse retiro, a gente tem trechos, né, aqui no nosso perfil, a gente colocou um, vamos colocar mais uns. Tudo que ele disse foi publicado nesse livro Magia, que é o que a gente vai lançar ano que vem, né? Pretendemos, né, lançar ano que Spoilers, vem. spoilers. Então toda essa dinâmica de descobrir e redescobrir a magia, que ele admite isso como um percurso muito próprio, eu acho admirável, sabe? Acho corajoso, assim. Eu E acho isso. pensando Ai, muito desculpa. nisso é que a gente construiu a campanha, né? Vou Sim. falar disso daqui a pouco. Por favor, pode falar. Não, porque eu ia dizer que isso é o que é o impressionante, né? Um autor vivo é alguém que está em plena mudança e fluidez. Então, a gente vai poder trazer outras obras, ele vai poder refletir sobre o próprio trabalho, ele vai mudar aqui, se colocar ali, que foi o que aconteceu com o Phil Heine, Uhum. né? Amigo, brilhantemente publicado pela Palimpsestos. Gente, o dia desse unboxing vai ser tudo na minha vida. Que está lá no Brasil, o meu já, foi minha mãe que fez. O meu unboxing, ela me mandou uma foto, falou: que é isso aqui? Eu falei, é bruxaria. Parangaricotirimiwa. Não, brincadeira. Mas minha mãe fez o unboxing por mim, gente. Não vou ter nem esse gosto, mas tudo bem. Mas essa é o lance, né? Eu acho que essa coragem também tá aí, desses autores poderem falar do seu trabalho que tá acontecendo ainda. Eles estão Uhum. vivos, a magia tá viva, a coisa ainda tá rolando. Uhum. E que delícia, gente, a gente poder acessar esses caras em português com as edições brilhantes da Palimpsestos. É tão importante a gente ter vozes contemporâneas da magia. A gente bate tanto nessa tecla de como a gente pode trabalhar, né, sob a alçada dos que já foram, no sentido de que muita coisa já não se aplica mais, muita coisa já não faz sentido, muita coisa já não reverbera mais. Então, é importante que a gente esteja disposto a apoiar, a ler, a aprender com e a ouvir as pessoas que estão escrevendo agora, que estão fazendo o negócio acontecer agora. E Uhum. todos ingleses, agora que eu parei para perceber. Todos ingleses. Falei para Todos vocês aí, ingleses. sua conexão com a Inglaterra. Todos ingleses. Todos E ingleses. curiosamente, as editoras deles são americanas. Curiosamente, tanto a editora do Chapman quanto a editora do Do Phil Heine, Rainha, né? né? Hoje quem edita o Spare é basicamente uma editora inglesa. Duas editoras inglesas, na verdade. Mas o Phil Heine e o Alan Chapman as editoras são americanas. Sim. E assim, nós, curiosamente, as pessoas se conectam, né, essas autorias, né? Acho que se Pamela estivesse viva, certamente não seria diferente, tendo em vista o trabalho que a gente vem fazendo mesmo. Essas Com autorias se certeza. conectam de uma maneira muito especial com a gente, sabe? E querem acompanhar, opinam,
sabe, torcem junto e querem participar de tudo. Então, ter conseguido que o Chapman, por exemplo, autografe alguns livros para a campanha, né? Então, a Uhum. gente vai ter os livros dele autografados, a gente vai ter palestra com ele. E a gente quer, como meta estendida, que eu vou divulgar essa semana, a gente quer fazer uma aula inicial, que seria o começo do Retiro Magia. Ele dá uma aula e uma mentoria para as pessoas que forem participar. Mas isso a Eu gente só vou, consegue lá na frente, né? A gente gente, tem um percurso para fazer. Então, se tudo correr bem com essa campanha, a gente vai ter aí um encontro com ele, ajudando quem quiser a seguir um trajeto. a campanha tá linda, assim, é um projeto super bonito de um livro que, como eu disse e repito, assim, é mega importante para quem se interessa pelo pensamento mágico contemporâneo. É, é super, super especial. E, e eu acho que o Chapman, como a gente estava falando, né? Ele participou da IoT e você vê que ele é um cara que eu estava comentando isso esses dias, o próprio Tommy Kelly, né? Que é um cara que eu também admiro absolutamente, o escritor dos 40 servidores. E Endorser, eu acho que eles né? Ele, são diferentes e muito parecidos ao mesmo tempo. Eles pertencem a uma escola muito parecida e o próprio Tom Kelly recomenda o livro do Chapman como um livro de iniciação à magia contemporânea, à magia do é, caos. E, e eu acho isso sensacional, assim, que você tem esses dois caras vivos e pensando né, o Tom Kelly recomendando o próprio Chapman, mostra o quanto o trabalho do Chapman é relevante, aham, né? Porque você vê que poucas pessoas tendem a reconhecer os seus pares enquanto a coisa tá rolando, né? uhum, E eu acho que isso tem muito valor, assim. uhum, Então é mais uma coisa para a gente observar. E realmente é um trabalho que eu gosto muito da forma que, quanto mais eu leio ele, mais eu gosto da forma que ele escreve. Ele escreve de uma forma fácil da gente entender. Ele tem um jeito bem britânico, tá? Gente, eu acho que isso é importante da gente falar. Eles têm um humor bem ácido e seco, eles têm uma forma de expor as ideias, às vezes um pouco direta ou clara demais, e isso pode ser interpretado de muitas maneiras. Mas já tendo lido muitos autores britânicos, convivido com alguns britânicos ao longo da minha vida, eu uhum, percebo claramente, até nas entrevistas, que esse é só o jeito dele mesmo, assim, é a forma dele de ser, aham, porque eles são assim. E a gente que é latino, às vezes a gente pode interpretar isso como uma certa, sei lá, arrogância e tal, mas não é. Ele me parece uma pessoa britânica bem típica. E assim são a maioria dos britânicos que são mais sagazes mesmo. Eles são assim, eles são desse jeitinho mais ácido e especial. é. Quando, quando eu estou conversando com o Phil Heine, a sensação que eu tenho é de que eu estou conversando com o meu avô, sabe? O Phil Heine é um fofo. Quando eu estou conversando com o Chapman, parece que eu estou conversando como se estivesse conversando com você aqui. Ele deixa a gente muito à vontade, sabe? Sim. Sorriu o tempo inteiro, fazendo piada e então eu fico muito, me sinto muito à vontade com ele, inclusive para poder apontar coisas nas ideias dele e puxar questões que talvez possam ser um pouco mais polêmicas, sabe? Sim. Eu me sinto muito à vontade para fazer isso. Então ainda tem muita coisa para conversar com ele. Então vamos fazer essa campanha chegar a 100%. Você quer ver os A livros? gente É muito importante pensar e entender isso também, né? Às vezes a gente pensa no Crowley ou na John Fortune ou em todos esses ocultos, sei lá, no Eliphas Levi. Não tem como a gente questiona esses caras dentro das nossas métricas, mas não tem como a gente perguntar para eles, né? Ah, isso aqui, né? Isso aqui tá Aham, estranho, isso aqui.
Mas para quem está aqui, gente, a gente tem chance ainda de conversar com essas pessoas, né? E É. entender melhor de onde elas vêm, ver elas mudarem ou sustentarem os seus pensamentos, né? É importante a gente dizer que o próprio Chapman não é uma unanimidade, apesar dele ter boas recomendações, inclusive, né, assim, de pessoas conhecidas no meio da magia. Ele não é unanimidade, mas primeiro que ninguém é Aham. unanimidade, segundo que bom que ele não é uma unanimidade, porque seria muito estranho a gente ter alguém que é impossível, não dá para você ser, né? Ainda mais quando você olha para a magia num aspecto filosófico, que é uma Uhum. coisa que o Chapman faz e que se distancia um pouco do trabalho comercial que a gente vai ver dentro da magia contemporânea com esse advento das redes sociais e tudo mais, onde tudo virou um. Ele fala disso, né? Mais a percepção do que a coisa na realidade em si. Uhum. É mais um sentimento, é mais um ar de isso aqui é mágico, isso aqui é feitiço, isso aqui é bruxaria, isso aqui é magia do caos, do que a coisa realmente selo, de fato. Ele vai chamar, Então, ele vai falar isso, a conexão com o que parece esotérico. com o que parece esotérico, que eu achei muito bom essa forma de colocar isso também. Então, quando a gente tem isso, você tem uma pessoa falando do caminho mágico como algo que é entrelaçado à vida, eu acho que às vezes é bem, às vezes é um pouco estranho para as pessoas mesmo. E quando a pessoa está profundamente comprometida com algo, ela vai cometer excessos e desvios Uhum. e ela vai ter pontos cegos, isso é normal. A questão é que é uma pessoa, é alguém com quem a gente está aqui e pode debater, Uhum. e pode questionar e pode pensar. E aí eu digo, do mesmo jeito que eu li Eliphas Levi e pensei, meu Deus, que grande, muito problemático em vários momentos, um discurso chupinhado da Igreja Católica e tal e tudo mais. Que interessante é ler o Chapman e pensar que de repente eu posso mandar um e-mail para ele, ou debater com ele em algum momento, ou questionar alguma coisa que eu não entendi, ou que para mim realmente não faz sentido. Uhum. Essa é a grande necessidade que a gente tem de realmente olhar para magistros contemporâneos e contemplar a obra deles enquanto eles estão vivos, é porque a gente tem a chance de debater e pensar, né? Ao invés de, às vezes, a gente ter esses grandes debates completamente longos, exaustivos, sobre pessoas que a gente não vai mudar a obra Aham. delas. É bom ter a chance de trazer os nossos, né, para esse momento, assim, e dialogar com eles e discutir com eles. Eu concordo plenamente com você. Eu falei até numa live outro dia com o Rogério Felipe e o Mar, que eu gostava muito de traduzir autorias vivas por causa disso, por causa dos diálogos que podem ser promovidos. E todas essas autorias, de modo geral, recebem muito bem as traduções, as pessoas que estão traduzindo e querem conversar sobre o assunto. É sempre muito enriquecedor e é justamente o que acaba, em muitos casos, rompendo algumas barreiras de linguagem, alguns limites e levando questões a um outro lugar, né? Mas foi pensando nesse percurso do Alan Chapman, desde quando ele começa lá com o Duncan Barford a fazer suas experimentações, que a gente acabou construindo o material da campanha também, né? Aí eu queria te mostrar os livros e para as pessoas que estão nos assistindo. A gente tem Por favor. protótipos, né? O Magia Avançada para Iniciantes é o carro-chefe da campanha, né? Então a É o campanha maior, né? é o maior, ele vai ser feito em capa dura, né? Esse Essa é capa linda. mais ou menos o material gráfico do modo como vai ficar, né? Uhum. Aí a gente tem alguns materiais que são exclusivos da campanha e que não serão comercializados depois, né? Uhum. O primeiro deles é o Mais Uma Travessia de Camelo, vai ser nesse Os formato. nomes são Aqui muito ele tá bons. até fininho, mas ele é mais grosso que isso, né? O nome é muito bom, Uhum. o nome é muito bom. E a gente deu um segmento, né, a toda a parte
gráfica. Então aqui a gente tem a granada, que também é uma romã, né? Por causa do pomegranate e do grenade em inglês. E aí esse pino, ele num lugar tá o pino, em outro tá o círculo, que acabam se tornando outros símbolos, né? Então na travessia a gente tem uma linha reta. Aqui nesse material o Chapman fala sobre a visão dele propriamente do que é magia. E ele vai dizer muito claramente que magia é a arte, a ciência e a cultura de experimentar a verdade. A cultura. A A cultura. cultura, vocês ouviram aquelas. A cultura. E eu acho isso muito interessante porque ele é a arte, a cultura e a ciência de experimentar a verdade. Mas que verdade é essa? Né? Não é uma verdade que ele traz, é uma verdade que cada um de nós Cada um descobre no seu de próprio nós tem. percurso, Sim. que tem a ver com esse chamado, né, ao divino. E eu acho muito incrível o que você trouxe no começo, que é o que ele diz. Ele faz uma pergunta, né, em algum momento. E se o vídeo que a gente postou ontem, né, ele faz essa pergunta. E se você, né, descobrisse que a sua jornada mágica, ela na verdade só requer uma coisa, que é você aceitar. Aceitar e deixar que a magia, né, mostre a sua própria Aconteça. natureza, né? Deixar que aconteça, se entregar, né? Então acaba sendo uma escolha, né? É uma escolha. E Super esse material ativa. vai estar aqui nesse livreto. Esse livreto só na campanha, né? Como é estendido, talvez a gente coloque ele em e-book depois, a gente está estudando ainda. Aí a gente tem um que também todos esses são exclusivos da campanha, né? O Sangue dos Santos. O Sangue dos Santos é o nome do primeiro livro dele, com o Barford, daquela trilogia, né? Aqui no Sangue dos Santos a gente vai trazer 4 ensaios, 2 dele e 2 do Duncan. Então tem um ensaio sobre o Esper, tem um ensaio sobre sigilação, tem um ensaio do Barford maravilhoso que ele faz uma análise filosófica do funcionamento dos sigilos. Então ele vai na questão da linguagem mesmo, de estruturação de linguagem. E ele vai estudar um pouco Freud e Wittgenstein numa tentativa de entender aí o funcionamento da sigilação, sabe? Então é um material bem legal também. Aí a gente tem A Três Passos do Céu, que também é exclusivo da campanha. Aqui nesse A Três Passos do Céu a gente vai fazer 3 edições. Uma num volume único e uma, para quem apoiar o kit maior, ela vai ser em 3 volumes pequenininhos, né, desse tamanho. Então eles vão num crescendo, né? E Que coisa fofa. né? Esse é o Lindo. círculo e eles vão se compondo aí dessa maneira. Aí a gente, aqui no Três Passos do Céu, onde ele fala sobre o percurso mágico para a iluminação, né? Quais foram os nomes que eu dei? Há pouco tempo, quando a gente estava conversando, iluminação, grande Verdade, obra, né? Grande verdade, obra. esclarecimento, né? Essa Contato com o divino, coisa, né? muita Essa coisa. coisa que é a verdade, que é a busca da nossa. Cada vez mais eu acredito que essa coisa que tem tantos nomes, né, para mim é a famigerada essência. É o encontro com a nossa essência, é a busca com a nossa essência, com aquilo que a gente é quando a gente tá. Eu acho que a magia, ela nos oferece a oportunidade de nos despir dos nossos medos e dos nossos anseios para que a gente possa de fato encontrar a nossa essência. Quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu pratico, é isso que eu encontro, assim, ela nos dá essa chance da gente operar os nossos recursos internos e um pouco do nosso ambiente à nossa volta para que a gente possa, de fato, se despir dos nossos medos, dos nossos anseios e encontrar de verdade os nossos desejos, ou a nossa essência, né? Bancar o desejo para os meus psicanalistas de plantão. É Bancar o preciso bancar o desejo. desejo, né? A magia ela ajuda a gente a sustentar o desejo. E eu acho que é por isso que a gente erra, porque a gente confunde muito
O que é esse desejo, o que é essa essência quando a gente ainda está sobre o jugo desse medo e desses anseios. Na live que eu fiz com a Bárbara sobre magia e resultado, a gente falava muito sobre isso, né? Sobre a necessidade que você tem de soltar a sua magia no mundo ou tornar a sua prática uma prática livre Uhum. ou selvagem, seja lá quem queira usar o nome que queira usar, para que a gente possa justamente romper com essa ideia do resultado, entender que o caminho o caminho é a jornada, o caminho é a jornada é péssimo, né? Mas o caminho é a coisa em si, o caminho é o resultado, Uhum. né? O caminho é o resultado. Então, o, isso é uma coisa que eu acho que o Alan Chapman propõe muito bem e mais um ponto para ele, assim, é a gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender que o caminho é o resultado, mais que o resultado em si. Até porque agora que aconteceu, eu acho que eu já me sinto segura de falar. É, eu podia estar dizendo para as pessoas aqui da live, para as pessoas da vida, que eu fiz magia para estar aqui. Para quem não sabe, eu moro na Alemanha hoje, né? E eu fiz vários rituais para traçar o meu caminho até aqui, de Uhum. fato. Mas quando eu cheguei é que eu me dei conta disso, porque eu já tinha esquecido. Porque não era sobre eles, Uhum. foi sobre o caminho que eu trilhei para chegar até aqui. Uhum. Então, eu só consegui me permitir chegar, porque chegar era um encontro de essência para mim, de um desejo que precisou dos rituais mágicos para ser sustentado. Uhum. Era isso, não era o contrário. Não foi a magia que me deu. Fui eu que me permiti acessar isso e o recurso que eu escolhi para acessar isso foi a magia. Então, ou o que tinha na minha mão, porque tinha que ser se eu acreditar mais, quiser acreditar mais na ideia, né, de isso estava posto. Então, eu acho que ele traz essa noção que a gente precisa ter de que, para além de causa e efeito, a gente está trilhando uma jornada, Uhum. né? E eu acho que isso é uma coisa que é muito difícil para os magistas entenderem, especialmente no início, porque no início a gente normalmente entra porque ou a gente está curioso ou porque a gente quer alguma coisa. E normalmente é porque a gente quer alguma Sim, normalmente é porque a gente quer alguma coisa. porque a gente É, quer alguma coisa, a gente porque a quer. gente está mal, É, né? Nunca é porque a gente está bem, feliz e é, alegre, realizado. a gente quer alguma coisa, Então, a gente quer alguma coisa, a gente quer transformar alguma coisa, superar algum tipo de trauma, superar alguma transformação, né? exato. Encarar diferente, tentar encarar com mais tranquilidade determinadas transformações, E né? super legítimo, porque a gente precisa ter por onde acessar, né? Mas é uma sacada que tem que chegar, tem que chegar. Então, quanto mais a gente estudar pessoas que pensam nessa perspectiva, melhor, e o Alan Chapman é uma delas, assim. Então, pessoal, vai lá, apoia a campanha, mas não só apoiar, ajuda a gente a divulgar esse negócio. Posta no seu story, você pode postar no feed, tem peça lá no nosso próprio feed, né? A gente, a Paleta de Cestos é resultado desse tipo de contato e de interação e de magia que está acontecendo aqui nesse momento, né? São vocês que estão assistindo, a gente que está conversando e tudo que a gente faz é pautado nesse grande desejo coletivo. E eu achei fenomenal o que você falou da magia como sustentação do desejo, né? E acho que isso a gente pode levar para muitos lugares, inclusive muitos diálogos com a nova psicanálise, né? Etc. Até em Lacan, eu estava lendo um livro outro dia, gente, como eu sou ruim para nome. O livro é de uma, eu acho que se ele tem que estar aqui, o Felipe talvez ele saiba. O livro é de uma mulher que foi analisando do Lacan, uma brasileira, e ela traduziu um dos seminários do Lacan, tá, para o Uhum, português. Então, esse livro é o relato dela, do percurso de análise dela com o Lacan. uhum,
E ela é uma mulher, né, muito matemática, muito incisiva. Ela está lá fazendo análise com Lacan e, em determinado momento, ela perde um amuleto que ela tinha. Ela tinha um olho grego, aquele grego, né? Aquele É azul. grego, aquele olho azul. É. Ela tinha ganhado aquilo e aquilo funcionava para ela como um amuleto. E aí ela perde esse amuleto. E esse amuleto, enquanto ela estava na França, era a única coisa que ela tinha que remontava ela a alguma raiz, a alguma, né? Algum desejo, ostentação de algum desejo mesmo. E Sim. aí ela vai para análise e ela vai contar para ele sobre o amuleto. E ela é a Beth Milan, é ela mesma. O Obrigada. Felipe falou, é a Beth Milan. Obrigado, é a Beth Milan. E aí, quando ela conta para ele do amuleto, ela conta se sentindo muito mal, porque ele, como um sujeito cartesiano, o que ele ia pensar dessa questão da fé e tal. E ela diz que é a primeira vez que ele dá uma opinião, que ele diz para ela fazer algo, que ele fala assim: você precisa conseguir outro amuleto agora. 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 Tipo assim, você vai arrumar outro olho grego. Simboliza, minha filha. E aí, Vai simbolizar esse negócio. aí ela tem um insight, assim, sabe? Sim. E muda totalmente a trajetória da análise, porque traz o processo para a mão dela, sabe? Total. E acho que o Chapman, ele... Não só o Chapman, o Phil Wright também, ele tem essa característica de trazer o trajeto para a nossa responsabilidade, sabe? Para a nossa mão. Sim. Para si, Uhum. né? Totalmente. Então, talvez por E essa ideia que, para mim, ai, tô igual a Sasha, alfabetizada em inglês. Aquelas, eles incorporam, para não dizer embody, eles incorporam essa ideia que pra gente, dentro da magia contemporânea, é muito pertinente, que é a magia, ela é o constante simbolizar das coisas. Uhum. É você se permitir a noção consciente de que você vive melhor quando você simboliza, quando você faz o ritual de banimento, quando você faz o ritual de limpeza, quando você vai lá e manifesta a coisa tal, quando você se dedica ao conhecer da mente através da meditação, quando você faz o sigilo. E aí eu fico lembrando aquela história que eu contei ainda no curso dos pé. Me parece fazem 300 anos, mas não fazem. Quando eu estava numa viagem e eu estava andando numa rua à noite, eu estava me sentindo um pouco insegura. E eu trabalho com os servidores dos 40 há muito tempo. Para mim, eles são, assim, símbolos muito conhecidos dentro do meu universo. Então, eu fui lá no ar e desenhei o símbolo do protetor e segui a minha jornada tranquila e calma, e estava feito, né? E fui tranquila para casa e cheguei bem. Então, assim, quanto mais a gente entende que aquilo é a nossa capacidade de, de, de simbolizar, só que muitas pessoas vão fazer isso a vida toda sem se dar conta do que elas estão fazendo, e nós fazemos isso com o dever de nos dar cada vez mais conta do que estamos fazendo, Uhum. aí a coisa se abre para um outro lugar, porque aí chega num lugar que também é o lugar que o Chapman traz, né? O que que eu consigo fazer com isso? Uhum. Até onde vai? E tal hora tá tão interligado com a minha própria caminhada que as coisas começam a acontecer. E aí entra a história de que a sincronicidade ela tá presente para quem quer ler, para quem é capaz de lê-la e enxergá-la, né? Porque a magia está entre nós e em nós. Então eu acho que não é pular etapas, mas ele dá a nós a oportunidade da gente compreender algumas coisas que às vezes a gente vai passar um tempo Uhum. para absorver e para entender, e que por mais que a gente ainda não consiga sentir no corpo, aquela ideia tá ali. Então aquela ideia tá muito mais próxima da gente do que se a gente precisasse cavucar ela Uhum. sozinhos, né? Então eu acho isso realmente
muito, muito bacana e muito legal do trabalho dele. É, E é, trazer o poder da magia para esse meio, né? Vamos chamar de meio porque não é um começo e não é um fim. Eu acho muito poético, especialmente quando ele vai falar sobre o trabalho dele como parte, como se fosse a construção de uma catedral, né? Você viu isso? Está lá na parte da campanha. Ele fala num podcast que o trabalho dele como magia, alguém tinha falado para ele que era como construir uma catedral. Ele fala, a construção de catedral, né? Ela demora. Vamos pensar na construção de uma catedral antiga, né? Ela demora séculos. Sagrada Família acabou um dia desse aqui, gente. Faz E ela 200 anos. envolve a comunidade, sempre envolveu a comunidade. Sim. Desde as pessoas, né? Desde camponeses até as pessoas da realeza. E cada pessoa ia lá e botava uma pedra. Então, que a magia para ele era construção, uma construção coletiva. Cujo resultado a gente não vai ver, porque ele só vai ser visto por gerações depois, assim como as catedrais, sabe? Aí ele vai fazer um paralelo disso com o caminho, né? O portal para o divino, fazer paralelo das catedrais com o portal para o divino. O que não poderíamos esperar também menos, porque ele é de uma formação inglesa cristã. Anglicana, né? Então, Então, tem todo. agora, tem uma coisa interessante que eu acho que ele traz também, que é insistir na experimentação como uma tentativa de manifestar mesmo as coisas, né? Total. Eu fiquei muito surpreso com uma informação, uma história que eu soube esses dias. Infelizmente, eu não posso contar absolutamente nome nenhum. Mas digamos que uma pessoa ligada a mim entrou em contato com um material que teoricamente teria sido destruído, mas existem cópias. Existe uma cópia xerox desse material, e essa pessoa teve um contato com esse material, são trechos de um diário. Um diário Tá. de uma pessoa que tem uma vivência importante com a magia. E aí, nesse diário, diário, né, de algo muito antigo, assim, Muito antigo. muitos anos. O modo como essa pessoa era incisiva no diário, assim. Eu vou ser a pessoa mais foda dessa área no mundo. Eu vou ser, sabe? E existe isso repetidas vezes no diário com fórmulas mágicas e tal. E a pessoa de fato, a pessoa mais foda, entendeu? Em determinada área. Eu quero nomes na minha mesa depois dessa live. Eu quero nomes no meu WhatsApp, que eu não vou conseguir dormir hoje, que eu já pensei em 3 pessoas aqui. Eu quero saber quem é. Sabe, enquanto a história me era narrada, eu também pensei em muitos nomes, até que no final eu descobri quem era, e eu fiquei muito em choque. Mas é meio isso, assim. É meio... As Beyoncé, a louca. Ó, Assim, esse material vai virar público em determinado momento, entendeu? Ele a vai qual virar foi público. contada pela. Vai virar público. Vai, Ele né? vai Que vão virar público. publicar esse raio desse Ele vai diário. virar. É que nem o. Não, mas ó, falando nisso, antes de você terminar, te interromper aqui, pra gente falar dessa coisa da magia na vida e da magia, inclusive, moderadamente consciente, não totalmente consciente, que é uma coisa que o próprio Chapman fala. Quem fez isso e fala disso abertamente foi o Jim Carrey, né? Uhum. O Jim Carrey, ele escreveu um cheque para ele de US$ 6 milhões com data. E numa época que ele não tinha nada, que ele não tinha nem passado por um teste para ser figurante, assim, nada. E aí ele foi, escreveu aquele cheque, guardou na gaveta, seguiu a vida dele. Mas era uma coisa que ele sempre reafirmava para ele mesmo mentalmente, ele sempre pensava e tal e tudo mais. E aí ele explodiu e foi fazer aquele filme que foi o
filme que de fato fez a carreira dele ser catapultada para todo sempre, O Mentiroso. Não sei se vocês que estão aqui nessa live lembram desse filme, é um dos meus filmes favoritos até hoje. Em inglês chama Liar, Liar, eu acho que ele tá na Netflix. E o cachê dele daquele filme foi um cachê de 6 milhões de dólares. Uhum. E ele aborda isso como uma coisa meio o segredo, Uhum. né? Mas quem sabe, sabe. Segredo nada. É verdade. Então, tá É, aí, isso é né? interessante porque isso traz para nós um outro lugar, um outro ponto, que é o modo como o Chapman interpreta o Spare. Afinal, o Chapman foi o primeiro a falar, né, no grande público, que as pessoas Sim, estavam interpretando o Spare errado e de uma maneira muito ingênua e estúpida. é verdade. E por fazer uma leitura fragmentária, né? E o Carroll, quando vai falar sobre sigilação, ele fala sobre esquecer os sigilos, né? Mas o Spare não fala sobre isso. O Spare não usa a palavra forget, por exemplo, para falar. Muito pelo contrário. O Spare, assim, quando ele vai falar em esquecer, entre aspas, é no sentido de você não se ocupar com aquilo o tempo inteiro. É como se você deixasse o cheque mesmo lá dentro da gaveta. Você não esquece o cheque está ali. Né? Você só não vai ficar olhando para ele o tempo inteiro, ele está lá. Deixa ele lá e vai seguir sua vida. Em determinado momento você se conecta com aquilo. E aí o Chapman, Sim. toda semana eu lembro de perguntar isso para ele e eu esqueço. Ele fala sobre o Spare, acho que ele falou isso na entrevista que a gente fez para o Mayhem. Ele fala que o Spare fazia sigilos e colocava debaixo de uma estátua de Buda. E que alguns sigilos do Spare eram assim, por exemplo, não vou voltar a fumar até que tal coisa aconteça. Quase como as Uma promessas que a promessa para um gente santo. faz, que envolve determinado sacrifício. E eu tô a fim quero perguntar para ele de onde ele tirou essa informação, né? De onde vem essa informação. Mas o Spare, de Sim, fato, não fala em esquecimento completo. Tanto que ele desenvolve o alfabeto do desejo como um modo da gente se comunicar magicamente com o nosso inconsciente. E aí é o desenvolvimento de símbolos que a gente não vai se esquecer, né? A gente precisa se lembrar exatamente. deles como nossas fórmulas, né? Então, acho isso importante também no pensamento dele, sabe? Sim, sim. Eu acho que são reinterpretações e interpretações que nos dão acesso a coisas que encurtam um caminho. E é o que eu disse, você ainda precisa experienciar o caminho por você mesmo, mas é como se alguém olhasse para você e dissesse assim, ó, no caminho existe chuva, no caminho existe tempestade, no caminho existe frio, né? E no caminho existe calmaria, quando você virar naquela esquina ali, existe isso, que eu acho que é super necessário. Em nenhum momento ele diz, eu sou a palavra e o verso, eu vou e você não precisa ver por você mesmo. Pelo contrário, ele Aham. diz, vá e veja por você mesmo, mas observe que isso aqui está lá, Uhum. né? Observe que isso aqui é assim. Então, eu acho que é muito interessante e culmina com uma ideia que para mim é fundamental na prática contemporânea, é desacralizar o processo. E eu falo isso com o maior carinho e com o maior respeito para todas as pessoas que seguem teorias e doutrinas dogmáticas. É, desacralize o seu processo de encontro, jornada, caminhada, seja como você queira dizer, espiritual. Quanto Uhum. mais integrado você tiver com a ideia de que aquilo é gigantescamente importante e você vai subir as escadas do Olimpo e tudo mais estranho e mais difícil e mais inacessível fica. E para mim, a ideia de tornar o processo mágico, que é um processo de conhecimento de si, inacessível, é uma ideia muito cruel. Inacessível já basta a vida. Aquelas, então.
meu povo, prestem atenção, desacralizem o processo. E eu acho que essa ideia da gente começar com o Magia Avançada, ela é um grande auxílio para a gente desacralizar o processo. Para muita gente aí que leu 5 livros de magia e não fez nada ainda. Aham. E não acendeu uma vela, e não teve coragem de fazer um sigilozinho, ou de fazer um banho de erva que seja, né? Pessoas que estão ali muito na teoria, na teoria, na teoria, e não conseguem se mover, ou porque têm medo, ou porque não entendem, ou porque acham que só podem se mexer quando entenderem Uhum. tudo, ou porque Especialmente. não, especialmente, né? E na verdade, o pontapé do processo mágico ele exige humildade, ele exige a gente entender que não Uhum. entendemos e ainda assim queremos mexer naquilo, né? É, Eu sou um e dos é que uma, passou por isso, de achar que só poderia se mover quando tivesse chegado a a gente determinado, acha que a gente só é digno quando a gente tiver todo o conhecimento, né? a determinado ponto que não existe, né? Na E verdade. não Não existe. existe isso, não existe isso. Fora porque quanto mais a gente mexe na coisa, mais a gente mexe na gente e mais a gente vai entendendo que não existem mestres, somos o próprio mestre e a gente precisa só conversar com as coisas Uhum. e não absorvê-las para nós como regra e como lei. Né? É o que o meu professor de teatro dizia, e aí é uma outra relação, teatro e magia, mas não existem regras, existem Uhum. sugestões. E, e eu acho que tem embebido no trabalho do Chapman, ele tem muito respeito pelos processos, né? Essa coisa da própria prática da IoT, de você ter cada um trazer um ritual e os outros fazerem juntos e você não poder falar na hora e criticar aquele processo, é o respeito pelo processo, Uhum. né? E isso é muito importante, isso é muito digno. Acho que às vezes a gente se preocupa demais em apontar a, a falha, a incoerência, ou o que não estava perfeito naquele ritual que a gente fez, ou o que não está perfeito naquilo que o outro disse, Uhum. quando ele está se arriscando a uma coisa extremamente complexa e ousada que é, o que caras como o Phil Hine e o Chapman fazem, cada um à sua maneira, que fique bem claro, é abrir o seu grimório para o mundo. Uhum. Eles estão fazendo uma coisa que ninguém faz, né? Uhum. Que é chegar e dizer, ó, tá aqui o meu trabalho, a minha filosofia magística, que também é o caminho que trilhou a minha vida e o que eu acredito. Esse movimento, né, que nós deveríamos e que a gente aprende com esses caras que a gente deve fazer mais disso, né? A Uhum. Palimpsestos é isso, essa criação coletiva que se propõe a isso. O Minha Magia é isso. Minha Magia é um grimório aberto das minhas experiências e do que eu faço, e do que eu vivo, e do que eu já fiz, e do que eu vivi, e do que eu ainda vou fazer e viver. Né, o meu olhar para os oráculos, o meu olhar para a magia. Isso aqui, né, é um Uhum. capítulo do nosso Grimório Vivo, mas a gente precisa fazer mais isso. E para isso a gente precisa sair desse lugar do medo e da vergonha de não ser o suficiente para acessar aquilo. Uhum. Então eu gosto dessa ideia de um livro de magia prático desde o início, porque ela dá uma derrubada nessa coisa de você precisa conquistar o grau tal para você poder tocar na espada. Não, toca na Uhum. espada, sabe? Tocar na espada hoje não vai ser igual tocar na espada daqui a um mês. Uhum. Tocar na espada é um pouco complicado essa referência que eu usei aqui, mas enfim, vocês entenderam. Toca na espada. Toca na espada. Gente, vocês entenderam. Toca na espada. Né? Ai, ai. No instrumento É, cerimonial, foi isso que eu quis dizer. obrigado. Aquelas, né? Então, Gente, eu tenho. Olha aqui. Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha a pessoa
que tem na minha O vida. que Olha a é pessoa isso? mágica que tem na minha vida. Vem Vai cá. tocar na Olha, não, espada? ele trouxe café para mim. Olha isso. Trouxe um café para mim. Olha que maravilha. Acendeu a Tudo que eu luz. queria. Acendeu a Ai, luz. ai. Eu fiquei, É. meu Deus, iluminou-se de repente. Aí um café, é maravilhoso, mas Ai, ai. Pois é. mas assim, é Então, isso. amor, acho que a gente pode se encaminhar para o fim, né? Você que está aí nos assistindo, vou reiterar, apoie a campanha, né? Vamos trazer a obra do Chapman para o Brasil, que só é possível de vir se a gente, né, seguir com essa campanha. Ela está aberta até dia 14, né? Tem alguns Sim. dias ainda. E estamos em 83, eu acho, por cento nesse momento. Que delícia! E vamos chegar a 100 logo mais, né, gente? Divulguem, falem para os amigos, por favor, repostem, Manda por conversem story. sobre a vontade de Exatamente. ler Alan Chapman. Exatamente. Eu vou também entrar em algumas lives ao longo da semana, assim, talvez umas lives surpresas, sabe? Para poder ler algum Uhum. trecho de alguma coisa, ler um trechinho de uma obra, Massa. fazer leituras mesmo, assim, de alguns trechos. E quem estiver assistindo, quiser participar, entra na hora. Vamos construindo isso coletivamente, né? Como Juntos. eu gosto de fazer. Sim. Você tem alguma consideração final? Não, eu acho que é muito incrível a gente estar aqui nas vias que a Palimpsest sempre esteve, que é na margem. E o poder, eu nunca me canso de nunca me canso de surpreender-me, meu Deus. Usei todo a minha faculdade de letras agora. Nunca canso de surpreender-me com o poder que a margem tem, né, Uhum. de vir ao mundo. Como é poderoso trazer para o Brasil o trabalho de primeiro ocultistas que foram negligenciados e esquecidos, e agora ocultistas que estão vivos e presentes e pensantes. E como isso é incrível, graças a Palimps e graças a vocês que apoiam as campanhas, compram os projetos e entendem a força que o coletivo tem. Então, agradecer a todo mundo que acompanhou a live e dizer que, para quem chegou aqui e ainda não me segue, é, eu sou Manuela Elias, magista oraculista e criadora do Minha Magia, esse lugar de encontros e pontes construídas aí a muitas mãos para a gente falar e pensar o tarô, os oráculos e a magia contemporânea. Vai ter oficina de tarô para quem assim sempre quis começar a estudar tarô, mas nunca soube por onde começar. Agora, dias 4 e 5 de novembro, a gente vai falar do tarô através da cultura pop, como sempre, e é só para vocês garantirem a vaga de vocês. O link está na minha bio do Instagram, então espero vocês lá. Na oficina Tarô do Zero, a primeira leitura. Vão ser 2 dias e vai ser muito maravilhoso. Vai E por mesmo, eu fim, queria dizer, inclusive, eu vou fazer a sua oficina, então gente, estaremos não lá, tenho o que eu dizer, estarei né? lá. E A gente vai poder olhar para os arcanos maiores, e dar os primeiros passos, que eu acho que é tão difícil. Então, uhum, quero pegar na mão de quem quer dar os primeiros passos nos estudos com tarô aí e fazer isso juntos, para que vocês possam depois seguir estudando mais e mais. e eu digo de coração aberto, assim, existem poucas pessoas nesse mundo de hoje, a gente falou disso com o Chapman, acho que nas duas conversas que a gente teve, do Witch Talk, né, que é esse grande movimento que vem acontecendo da aparência do esotérico, né? Você se conectar com Uhum. o que parece esotérico. E há muitas pessoas oraculistas surgindo neste momento, né? Que acham que basta... Vou falar claro, tá? Basta ler uma página na internet e interpretar umas figurinhas, né? E achar que está fazendo uma leitura eficaz.
Então, são muito poucas as pessoas em quem eu confio. E às vezes a gente confia em algumas e se decepciona, como nós dois já passamos por isso, né, muito recentemente com algumas pessoas. Mas você é uma pessoa em quem eu confio plenamente de olhos fechados, né? Manu às vezes abre carta para mim e é sempre uma experiência muito transformadora, de muito questionamento, que me faz sempre olhar muito para dentro e revisitar muita coisa e ver, né, ver o que está na minha frente por uma perspectiva nova e diferente. E é sempre muito certeiro, né, Manu? Então, eu sempre trago esse feedback. Eu que quero te agradecer. E É fazendo uma uma propaganda honra. básica, né? Sobre o seu trabalho também. Mas eu estarei lá no Obrigada, futuro, amigo. tá? É uma honra, É. assim, ser oraculista sua e da Palimpsestos. Eu acho que está no meu currículo de trabalhos mais legais que eu já tive. Vou botar no meu Lattes, aquelas. Mas assim, gente, venham se consultar também, né? Às vezes a gente não quer aprender o tarô, mas a gente quer ter o contato com as cartas e, claro, as leituras estão aí, a agenda da semana está aberta, inclusive. E agradecer infinitamente a você sempre pela honra e pelo espaço de partilhar das suas incríveis manifestações, desse grande mago que, que você é, e você sabe disso. Então, a gente fica até igual a hora que o Rogério, a gente fica só rasgando cedo um pro outro, entendeu? Gente, acontece. Na última eu botei ele para chorar. É isso, tá tudo mas está tudo bem, é uma honra participar desses rituais coletivos que trazem ao mundo essas obras que modificam e ainda vão modificar tanto o cenário. Eu acredito muito nisso, assim, num lugar onde todo mundo tem uma plataforma para falar, que a gente escolha com consciência quem a gente vai ouvir e a quem a gente vai dar voz. Então, é muito bom estar aqui e a gente se vê logo mais. Se vê logo mais. Muito obrigado. Obrigado você, assim, de coração mesmo, por ter aceitado o convite, né? Para a gente ter essa conversa. Teremos muitas outras ainda. E não vou dar muitos spoilers do que vem por aí, né? Mas a gente tem várias coisas que a gente quer fazer junto, né, Manu? E a gente ainda não conseguiu fazer porque são muitos corres, né? Estamos gestando, São muitos gestantes aí, corres, esses projetos, exatamente. mas eles vêm. Eles vêm. E obrigado a vocês que assistiram e que estão aí, né, acompanhando a gente desde sempre, né? E ouvindo os nossos diálogos, trazendo novas perspectivas e novas questões e novas colaborações. Obrigado mesmo, de verdade. Nos vemos então ao longo da semana. Um beijo, Manu. Tá Obrigado, feito. gente. Um beijo, Bom gente. domingo. Tchau. Tchau, tchau.